Tivemos no sábado, nós tivemos vários jogos no sábado, né? Um empate São Paulo e Botafogo 0-0. A diferença ali, ó, vocês estão vendo, ela caiu para 11 pontos. É uma diferença enorme ainda. Mas, veja ali no retrospecto recente, são 2 empates nos últimos 3 jogos aí. Ó, 3 empates nos últimos 5 jogos do Botafogo. É que os outros times não conseguem tirar essa diferença, né? Não conseguem ganhar 5 seguidas. O Palmeiras, por exemplo, ganhou 4 seguidas. E mesmo assim a diferença continua muito grande. Para vocês verem, quando a gente fala de diferença aqui, a gente fala, em 3 rodadas você tira, por exemplo, né? Uma diferença de 9 pontos. A gente tira em 3 rodadas. Pô, pra você tirar 9 pontos em 3 rodadas, não só o time que tá na frente precisa perder 3. O outro precisa ganhar as 3. E ele ganhou 4 em 5, na verdade, André. Então, 4 em 5 e mesmo assim não conseguiu diminuir muito a diferença. Então a diferença é realmente muito grande, mas caiu um pouco nessa semana. André, a diferença ainda é muito confortável e a boa notícia para o torcedor do Botafogo foi a vitória do Santos para cima do Grêmio, porque o Grêmio era aquele adversário que, por ter um jogo a menos, né, se ele tivesse vencido e consequentemente, depois vencesse o jogo a menos, aí sim a diferença poderia ficar ainda menor, né, do que está nesse momento. Então, assim, se o torcedor do Botafogo quiser olhar o copo meio cheio, eu acho que é olhar com bons olhos para essa derrota do Grêmio. Vamos ficar de olho aí, ó. O Fortaleza, com essa vitória sobre o Inter, ele deu um grande salto. Subiu 3 posições o Fortaleza. Há algumas rodadas a gente falava, né, do Fortaleza. Abre o olho, Fortaleza. Abre o olho. Eram 4 derrotas seguidas. Agora o Fortaleza vem da vitória que foi contra o Santos, né? Goleada sobre o Santos. E ganha essa partida contra o Inter lá no Beira-Rio. Vitória importante aí do Fortaleza. O Fluminense venceu o América por 3-1. O Fluminense também deu um salto de 3 posições na tabela de classificação. O Fluminense venceu o América Mineiro. O América Mineiro, velho, eu acho que já pode embalar, né? Já pode embalar para presente e mandar para a Série B, porque não vai ter jeito. Não vai ter. Não tem milagre que dê. Olha a sequência recente, cara. Parabéns, Corinthians. Pô, André, mas por que o Corinthians tá disputando, né? Tá lá na segunda metade da tabela? Porque, entre outras coisas, porque perdeu pro América. Conseguiu essa façanha. O América ganhou 2 no campeonato. O América, eu acho que... com relação ao... passamos ali, passei reto do Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá 0, Palmeiras 2. Palmeiras ganhou do Cuiabá lá na Arena Pantanal. E o Palmeiras encostando aí, fica a 11 pontos do Botafogo. Todas essas equipes aí, ó, Palmeiras, Botafogo, Flamengo não. Palmeiras, Botafogo, Fluminense, aí vai estar o Fortaleza, São Paulo, Corinthians, América Mineiro, Inter. Todas elas vão pensar em competições Comebol no meio de semana. A gente tem os jogos de ida da fase de quartas de final de Libertadores e de Sul-Americana. Cuiabá perdeu então o Palmeiras 2-0. O Cuiabá, 2 derrotas seguidas, né? Tinha montado aquela sequência maravilhosa. Vem de 2 derrotas seguidas o Cuiabá. Cruzeiro e Corinthians empataram 1-1. Esse empate Cruzeiro e Corinthians, ele foi no sábado à noite. A gente já vai falar da história do ônibus, dos torcedores do Corinthians e tal. Foi um dos jogos decididos nos acréscimos, né? Esse aí foi na última bola do jogo. E foi uma jogadaça do Corinthians. O Moscardo faz o desarme lá em cima. A gente vai mostrar. Em cima do Gilberto. Mete uma caneta no Gilberto. Aí a bola chega aqui do lado esquerdo. O Romero. Olha lá, rapaz. O Romero, olha lá, ó. O Moscardo, ele toma a bola. Mete uma caneta. E aí vai na sequência da jogada, cara. O Romero faz uma jogadaça. Aqui pela esquerda, olha lá, ó. Pá, ameaça, vem, corta, pá, cruzamento. E o Mosquito, ele voou, né? O Mosquito voou para poder fazer
esse belo gol de empate do time do Corinthians lá. E a gente tem... Você conseguiu separar aí a narração do amigo lá do Cruzeiro? Ele ficou um pouco chateado. Temos sim, André. E assim, a galera ficou muito chateada lá com a situação do Gilberto, né? Jogadores reclamando que... Hoje, mandando ele prender a bola corretamente e tal, e que era finalzinho do jogo, né? E não conseguiu. E aí o rapaz ficou bravo. É o que? É Rádio Cruzeiro? É a Cruzeiro Esportes. A galera que tá mais atenta aí na internet já conhece de outros carnavais, André, que os caras já viralizaram algumas vezes, assim, com narrações de lances de jogos do Cruzeiro. Então, a galera já conhece. A galera que tá aí da internet já conhece. Porque agora que a gente tem várias rádios de torcedores e tal, eles ficaram chateados. Coloca um pedacinho aí pra gente, Túlio. Ataque do Apocalipse! Atenção! Ataque da... Gilberto é piada, velho. O Gilberto é piada, irmão. Nossa, tomou uma cara. É piada de mau gosto, velho, Gilberto, velho. Agora eu te falo, não era jogada pro Stênio e pro Paulo Vitor de velocidade. Abraçando o mundo falado. Se começar a fazer gol, tava só com a liberta. Calma, Romero. Pela direita. Ai. Limpou o Romero. Levantamento, pintou! Oi, Gilberto! Coloca Gilberto! Coloca Nicão! Coloca Machado! Chega, mano! Eu não aguento! Não deve ser fácil, cara. Eu lá pro final da carreira, eu vou querer fazer umas narrações assim. Ligando, sabe? Vou narrar torcendo mesmo. E... Se fosse esse jogo, você ia fazer o contrário, né? Essa explosão, né, André? Dessa proposta. Talvez, não sei. Mas, cara, é aquele negócio. Hoje em dia, né? Tem muitas rádios aí, web rádios, que transmitem dessa forma. E o Cruzeiro ontem, sábado, tava com 3 pontos praticamente na mala. E acabou perdendo. Ele ficou chateado com o Gilberto. Coloca Gilberto! Bom, no domingo a gente teve Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Eu ainda acho bem curioso que os torcedores que vão pro estádio e fazem coisas que sabem que vão gerar punição. E recentemente a gente teve algumas, né? A gente teve na Vila, a gente teve no Corinthians, com um grito homofóbico e tal. O cara sabe que vai dar suspensão. Mas mesmo assim, não, mas é isso mesmo, tem que protestar, é isso mesmo, não, futebol tá muito chato, muito mimimi. Tá bom, mas vai gerar uma punição. E o seu time vai jogar sem torcida. Aí tem cara que fala, mas não tem problema. Não tem problema? O que a torcida do Vasco fez, por exemplo, tá aí, ó. Torcida ajuda e muito. E tem muita torcida que vem carregando alguns times nas costas nos últimos tempos. E eu não acho que é um exagero falar que a torcida do Vasco é uma dessas, né, Túlio? Não, André, certamente. A torcida do Vasco, ela não abandona, assim, no sentido de... Porque vai ter gente que vai falar, mas de vez em quando faz isso, aquilo. É uma torcida que o time tá mal demais há tanto tempo. É que nem um amigo meu, ele me zoa, ele fala assim, né? O Vasco é grande, ele só tá passando por um século ruim. Então, assim, o Vasco vem mal há muito tempo e a torcida, ela tenta ajudar equipes muito ruins. A verdade é essa, né? Porque agora o Vasco parece que começa a ter um time depois de muito tempo, a coisa começa a ficar um pouco mais animadora, mas a torcida do Vasco tem tentado fazer isso. A torcida do Santos tem tentado fazer isso. A torcida do São Paulo, nos anos recentes, fez isso. Então, assim, a torcida com certeza ela não faz milagre, ela não entra em campo e coloca a bola na rede, mas ela pode dar um gás ali, uma motivação além,
que muitas vezes faz diferença sim. Então, é claro que o torcedor que vai ao estádio e comete atos que pune a própria torcida, ele joga contra. Acho que isso é muito, muito óbvio, assim, né? Acho que não tem muito o que discutir sobre isso. E a minha expectativa agora é que as pessoas comecem a entender isso, né? Mas eu acho que não... infelizmente, André, eu acho que ainda nesse campeonato alguma torcida vai fazer algo parecido e será punida. Infelizmente, eles não aprendem, porque não é de hoje. Então, assim, eu acho que até o final do campeonato alguém vai fazer isso, infelizmente. Outro dia, a gente estava narrando um jogo, eu estava narrando um jogo, nós estávamos transmitindo um jogo, Atlético Paranaense e Corinthians. E a torcida do Corinthians acendeu o sinalizador. Acho que foi isso, sinalizador. E eu fiz uma crítica à torcida do Corinthians. Porque o Corinthians tinha acabado de ser punido por conta dos gritos homofóbicos. Já tinha tomado um jogo de gancho. E a torcida estava fazendo algo que poderia acarretar num novo gancho. Numa nova reincidência. E o Corinthians não era esse que passou agora por 10, 11 jogos invicto, tal. O Corinthians estava numa situação bem delicada. Vários vieram falar para mim, mas tem que fazer isso mesmo. Tem que protestar mesmo. Sério, cara, que a maneira mais inteligente para se protestar é fazendo algo que pode te punir, que pode deixar a situação ainda pior. Eu tenho um enorme respeito por quem viaja para jogos. Estamos num final de semana que fica evidente dos riscos que esses torcedores correm. Hoje você viajar em caravana de torcida para ver jogo em outro lugar é altamente arriscado. Não só pelas condições dos ônibus, pelas condições, em alguns casos, até das estradas. Você corre o risco de ser morto numa emboscada, de ter briga no meio da estrada, cruzar com a torcida de um outro time num poço de gasolina aí no interior do Brasil e as pessoas começarem a se matar. A gente tá vendo aí, no trágico acidente que teve essa semana, no sábado à noite, com os torcedores do Corinthians. A última atualização é que 7 torcedores perderam a vida. Vários clubes, inclusive, demonstraram solidariedade, porque vários clubes se viram na mesma situação, poderiam ser eles. Poderia ser uma caravana com torcedores do São Paulo, torcedores que se sujeitam por causa do preço. Aí, com companhias, empresas que sabe-se lá como fazem a manutenção do ônibus, como não faz. Tem motorista que tá cansado, tá trabalhando não sei quantas horas e pega no sono. Eu tenho o maior respeito pelo torcedor que faz esse tipo de viagem. Acho que a grande maioria tem um parafuso a menos para nessas condições ir para esses jogos, mas é a paixão pelo time, é o amor pelo time. É altamente arriscado. Só que isso não dá o direito ao torcedor de fazer algo que vá prejudicar ainda mais o time. O João tá aqui falando, punir por acender sinalizador é loucura. Mas é punível. E só porque é loucura que você discorda, você vai acender e vai prejudicar mais o time? Vê a situação do Santos. Vou pular aqui a ordem dos jogos, ô Túlio, pra falar do Santos. A torcida do Santos ontem ajudou a virar o jogo contra o Grêmio. Além do gol que foi lá, um gol de pelada, como disse o Renato na entrevista coletiva. E aí, Santos, vai ser mais fácil escapar com ou sem o torcedor? Claro que vai ser mais fácil escapar com o torcedor. Claro! O Santos ontem, conseguiu 3 pontos importantíssimos. Ele só não saiu da zona de rebaixamento porque o Bahia também fez a parte dele. E o Santos, o Vasco, o Curitiba, o América, se quiserem sair, vão precisar passar clubes. Não vão precisar fazer sua parte deles. Alguém vai ter que deixar de fazer. Então, cara, sinto muito
que as regras sejam essas. Que não pode acender sinalizador, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Mas são as regras. André, e assim, esse caso do sinalizador, eu concordo que é um absurdo, mas aí você tem que brigar com a regra e não fazendo o que ela diz para não fazer. O ponto principal aqui, na minha visão, cara, beleza, o sinalizador é uma parada que eu acho que tá fora de questão, só que não foi isso, né, que trouxe punições para essas torcidas, as últimas citadas. Foi muito mais do que um simples sinalizador. Mas peraí, mas todas as situações eram evitáveis. Sim, claro, mas é isso que eu tô falando, Então, o torcedor ele não pode brigar, jogar coisa no gramado. Teve torcedor quebrando o próprio estádio, André. Isso é coisa de maluco. Brigando com a própria torcida, com a polícia, atacando coisa no gramado, quebrando o próprio estádio. O que passa na cabeça dessas pessoas? É uma coisa de maluco, cara. Aí o cara fica debatendo, mas o senador é um absurdo não poder, mas é regra. Mas daqui a pouco vai ter gente falando, mas é um absurdo não poder jogar uma pilha dentro do gramado. Não pode, amigo. Não pode. Não pode. Não pode. Mas é um absurdo não poder fazer canto homofóbico, é muito mimimi. Não pode. Não pode. Você pode discordar o tanto que você quiser. Continua sem poder. Então, cara, o reencontro do torcedor do Vasco com o seu time, o reencontro do torcedor do Santos com o seu time, são a prova de que a torcida é importante sim. E que é muito mais fácil para clubes que estão em crise, como o Vasco e Santos, e estão em momentos delicados. É muito mais fácil você conseguir sair desse momento delicado com a presença do torcedor. É só isso. E, André, falando do jogo, mais um bom jogo do Vasco. Mais um bom jogo. Claro que o Atlético teve lá suas oportunidades também, faz parte. E aí, assim, o ponto que o Vasco precisa melhorar o Vasco precisa aproveitar melhor suas chances. O Vasco poderia ter feito mais gols de novo, né? O Vasco poderia ter aproveitado melhor as oportunidades contra o Grêmio. O Vasco poderia ter aproveitado melhor as oportunidades contra o Red Bull Bragantino em partida que empatou, né? Teve chance de fazer o 2-0, acabou tomando empate. E contra o Atlético a mesma coisa. É claro, contra o Atlético também teve ali um lance muito reclamado de um pênalti não marcado. O torcedor tem razão em contestar, mas o Vasco precisa melhorar nesse aspecto. O Vasco precisa matar o jogo. Não vai, assim como aconteceu no contra o Red Bull Bragantino, pode acontecer de novo. Ficar só nesse 1-0 aí é perigosíssimo e não vai ser toda hora que vai conseguir segurar. Escuta, choveu tanto pro gramado ficar daquele jeito ou tem alguma coisa errada com o gramado do Maracanã, Túlio? Você que conhece bem. Não, o gramado não está longe das condições ideais, André. A gente até falava disso, né, quando teve ali a discussão em relação ao Vasco poder mandar o jogo lá ou não, que o Fluminense, por exemplo, argumentava que não era adequado por conta do estado do gramado. Mas, de fato, choveu bastante. Mas, assim, mesmo assim, um estádio do tamanho do Maracanã, com a história do Maracanã, é inadmissível o gramado nas condições que se encontra. Então, eu só fico assim porque quando a gente estava falando sobre o assunto na sexta-feira, vieram vários torcedores aqui falar o seguinte: mas vocês têm que entender que o Flamengo e o Fluminense, mais o Flamengo do que o Fluminense, estão bancando a manutenção do gramado, estão bancando tudo. E tá desse jeito? Cara, essa história de gramado sintético no futebol, depois reclama de gramado sintético, mas se não consegue manter o gramado natural, daqui a pouco vai ser obrigado a ir pro gramado sintético, porque aquele gramado não tem como. Não tem como. Não tem como o gramado do Maracanã tá daquele jeito, velho. Não tem como, que me desculpe. Assim, se quer reclamar do sintético, não quer sintético, então tem que cuidar do gramado que a gente tem, do gramado natural. O Coritiba no final, também foi no final do jogo, né? Que pedrada do Gerson, hein? Pedrada do Gerson. Os mais maldosos estão falando que o Gerson tá dando porrada dentro e fora de campo, André.
Rapaz, uma paulada, um golaço. Flamengo 3, Coritiba 2. O Flamengo também ganhou uma posição na tabela, né? O Flamengo chegou à terceira colocação. Olho aí no Flamengo, hein? Olho no Flamengo. O Flamengo só tem mais 2 jogos aí fora de Brasileirão. Copa do Brasil. E daqui a pouco acaba essa história aí. Foco total aí por várias rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor não ficou satisfeito com a atuação, não, André. É claro que o torcedor comemora o resultado, mas eu vi muitas críticas de torcedores do Flamengo ao técnico Sampaoli. A coisa assim, o Flamengo venceu, mas, mais uma vez, o torcedor não está convencido. Tudo bem, justa a cobrança, né? Justa a cobrança. Mas eu acho que o Flamengo vai melhorar. Eu acho que o Flamengo, a tendência agora é melhorar. Vamos ver. Bahia 4, Red Bull Bragantino 0. Grande goleada do Bahia lá em Salvador. A Arena Fonte Nova em festa ontem. E o Paiva soltando o verbo na entrevista coletiva depois do jogo, né? Pegou um jornalista lá que tinha criticado no programa dele, o Renato Paiva, e aí ele foi pra cima. Foi pra cima e falou, achei que você fosse levantar. Tem aí um pedacinho? Temos. Coloca um pedacinho aí, lá ele no ar pra gente aí, Túlio. Paiva, um jogo onde sua equipe cumpriu tudo que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, pensei que ia pôr em cada pé. coisa é uma coisa. Não, você gosta de me insultar. Não, eu só posso fala lhe lá perguntar Fala lá então. sobre a coletiva, sobre Certo. o jogo. Eu estou na coletiva, eu só Certo. posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então Tá? eu vou responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz Achei isso que longe. você- Você aquela faz atitude isso sua longe. foi assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele Então eu vou lhe dia dizer. você foi. Então eu vou lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando porque para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei quando sua está atitude sozinho. covarde, sim. Quando está você sozinho. não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem Quer que falar responder. do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Natinho! Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo. É da curioso, coletiva. você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Percebe? Não posso, agora Você eu não posso. pensa. Quer debater? Vamos Você não debater. pensa. Achei sua Não atitude vou debater covarde. consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo. Pelo Nem amor eu de Deus. perder com você, perdeu Pelo amor sim. de Deus. Outra Tanto perde que pergunta. tá aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha A pergunta. resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo. Calma, gente. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos ter calma. O Paiva tá sendo criticado faz tempo, tá? Faz tempo. Eu não sei qual foi a crítica, qual foi o teor da crítica que o Baraúna, né? O repórter fez. Eu não conheço. Eu não me lembro assim, eu conheço vários repórteres lá de Salvador, do meu tempo de reportagem lá, e também depois de cobrir seleção brasileira e tal. Essa crítica, André, que o Paiva fala e tal, o Baraúna fez no Jogo Aberto lá da Bahia, né? Ah. E aí ele faz, como o Paiva disse, né? Ele vai fazer um comentário inicial no programa, aí ele levanta, se dirige à câmera, aponta o dedo, e de fato fala que o Paiva foi covarde, que foi mal criado, não sei o quê. Então, assim, eles já vinham se bicando, entendeu? Em programa, coletiva, já tava rolando assim, não foi do nada isso aí, entendeu? Já tinha uma história prévia. Cara, eu só acho assim, a gente tá chegando num momento que tá tudo muito à flor da pele, né? E assim, eu não vou aqui julgar quem tá certo, quem tá errado, mas quando você chega nesses finalmente, é porque tá tudo errado, né? Tá errado. É errado você chegar nesse ponto, cara. É errado você chegar num dia que o Bahia acabou de meter 4 no Red Bull Bragantino e a gente tá falando aqui
da briga, do bate-boca, do... Todo mundo, todas as partes. Todo mundo precisa dar uma... A gente viveu momentos aí... É por isso que, assim, até hoje, a gente viveu um momento do país aí, e continua vivendo de certa forma, muito difícil, cara, com muita, sabe, muita tensão. Gente, vamos tentar baixar um pouquinho. E aí eu sei que vai vir... Cara, senão a gente vai chegar num nível que o futebol não vai sobreviver, não... As pessoas vão começar a se matar nas coletivas. Vão, né? Eu acho que tem jornalista que desempenha mal o seu trabalho, acho que tem técnico que responde mal, e acho que tem, no geral, muita gente errando de todos os lados. De todos os lados. Então é preciso que todo mundo dê uma esfriada na cabeça. Vamos dar uma esfriada da cabeça, porque senão o negócio vai ficar muito complicado. Sabe qual é o problema, André? O problema é quando as coisas vão pro lado pessoal. A crítica sai do campo profissional e aí o cara se sente ofendido e aí às vezes ele perde a razão porque ele também faz a mesma coisa. Enfim, eu acho que esse é o grande problema, né? São dois profissionais. Eles têm um relacionamento profissional entre repórter e técnico ali. A partir do momento que um dos dois desvia, sai desse caminho, a coisa tende a ficar feia. Eu só acho assim, tô lendo aqui alguns comentários. Aliás, vocês não deram like ainda, hein? Tem muita gente aí sem dar like. Muita gente aí comentando e fazendo uma relação com o estado onde isso aconteceu, falando da naturalidade do repórter. Ô, gente, isso é um preconceito bem feio, tá? Porque a gente já viu esse tipo de bate-boca em todos os estados, de todas as formas, de maneira pior, de maneira mais leve, de maneira... Acho bom... Tem jornalista bom, tem jornalista ruim em todos os lugares. Tem técnico que responde bem, responde mal, de todas as nacionalidades. Então, assim, vamos devagar. Vamos devagar, tá?